Ah, Vanessa, a gente vai gravar e aí quem tiver problemas em relação à imagem, a gente pede que feche a câmera, porque tudo isso vai depois para o canal do PPG AC. Depois eu vou até compartilhar aqui com todos vocês, para vocês também curtirem lá e verem tudo que já tem, né? Tudo que a gente está fazendo pela pós, a gente está organizando, né, nessa página do YouTube, já que os tempos são todos online, a gente precisa aproveitar essas ferramentas. Então, vamos hoje de encantamentos, né? Nesse nosso terceiro dia, dessa abertura desse semestre, e para quem está começando também o doutorado, e quem acabou de começar o mestrado, eu espero também que venham pessoas que já tenham começado, né? Porque falar de encantar a pesquisa e dessa relação com as referências bibliográficas é sempre válido, né? Eu, semestre passado, vivenciei a experiência de escutar a Bárbara nessa mesma fala que ela vai ter hoje e aprendi muito. Então, a gente, cada vez que escuta, a gente aprende mais, né? E os tempos também vêm mudando tanto, né? A gente antes estava até falando, e agora, como é que a gente vai botar no Lattes todas essas lives, tudo isso que a gente está fazendo online? Então, é sempre, é vivo, né? Também esse processo, e estamos sempre aprendendo. Inspirada por um livro do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, que Tânia Alice, professora que está aqui, enviou num zap, eu vou trazer aqui duas frases que o Rufino e o Simas falam sobre o encantamento, já que Bárbara, que daqui a pouco eu vou apresentá-la, vai trazer como encantar a pesquisa, né? Então, esse lugar do encantamento que irriga o ser de possibilidades de liberdade. Esse encantamento que vem sendo, ao longo do tempo, trabalhado como uma gira política e poética, que fala sobre outros modos de existir e de praticar o saber. E a Bárbara, ela traz essas possibilidades na fala dela, né? Da liberdade, da gente perceber a multiplicidade e a diversidade que a gente tem, né? Com como pesquisar. E até mesmo aquilo que a gente acha mais chato e mais difícil, como Lattes, né? Ela traz recursos para que a gente possa fazer esse processo com encantamento. Então, eu espero que vocês se encantem com a Bárbara, né? Que eu tive o prazer de, assim que cheguei na Unirio, de conhecê-la. E eu vejo como é importante esse contato com a biblioteca desde a graduação, né? Então, a Bárbara Ribeiro, bibliotecária da Divisão de Atendimento ao Usuário. BSCLA, ela é do CLA, da Unirio. Colaboradora da Rede de Bibliotecas de Arte Redarte. Colaboradora do Núcleo de Gestão de Patrimônio da Unirio, no GEP. Membro de Grupo de Trabalho de Parametrização de Bibliotecas Universitárias. Especialista em Informação Científica em Saúde. Mestre em Educação Profissional da Saúde. Atua na área de documentação histórica em artes desde 2016. Bárbara multi, né? Não é só da biblioteca, também da saúde. Então, bem-vinda, Bárbara. Que a gente tenha aqui um encontro, que a gente tire também nossas dúvidas. Eu vou estar aqui anotando essas dúvidas. A gente vai ter 2 momentos da fala da Bárbara, segundo ela, no momento que apareceu Pixinguinha, aí ela vai dar uma pausa e vai abrir para essas perguntas.
E depois, no momento final, quando apareceu o Caetano Veloso. Então, muitos encantos. E aí eu vou estar anotando as perguntas de vocês, acho que essa pode ser a maneira mais fácil, né? Mas se em algum momento, no final da fala da Bárbara, que eu acho que ela vai estar falando mais ou menos 1 hora, vocês também quiserem falar a sua própria pergunta, acho que também fica aberto. Vanessa, agradeço a possibilidade, né, da gente estar aqui também se encantando e de ter aceito, ter acolhido a minha sugestão. Então, agradeço muito essa parceria e essa generosidade de sempre que você tem como nossa coordenadora, e eu passo, então, a palavra à Bárbara. Agradeço a todos aqui presentes e vamos lá. Olá a todos, vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, muito obrigada pelo convite, muito honrada aqui por participar com vocês desse... Oi? Está meio baixo, eu acho que você pode... Melhorou? Melhorou. Melhorou? Agora tá ruim ou tá bom? Não, tudo bem, dá para escutar bem, mas ficou meio baixo. Dá para tirar o microfone? Você estava falando sem microfone com a gente antes, não? Dá. Agora está muito melhor. Muito melhor. Ai, que bom, então. Então, queridos, porque sempre passa o carro do ovo, o carro do não sei o que no meio da apresentação, né? Então, vocês já sabem que vocês vão curtir um carro do ovo e o pão de queijo aqui, porque aqui de casa sempre passa os dois, né? Bem na hora da apresentação. Então, muito obrigada pelo convite, né, de todos vocês para participar hoje aqui com a pós-graduação de Artes Cênicas. Gosto sempre de me explicar que eu tenho essa formação toda na saúde, mas, assim, se não fosse a saúde, eu não vinha parar na arte. Eu, quando comecei a minha carreira de bibliotecária, eu trabalhava na Fiocruz, né, fazia pesquisa, desenvolvia pesquisa em informação na Fiocruz, e aquelas métricas todas da saúde foram me enlouquecendo, e eu fui buscando outros ares, e vim parar aqui, né, com vocês para trabalhar com letras e artes. Então, eu digo, a arte salvou a minha porção bibliotecária, senão ela ia enlouquecer com aquelas métricas todas que a saúde gosta tanto, né? Então, eu vou trazer hoje para vocês uma conversa, tá? Eu detesto a palavra treinamento, que é uma conversa. Eu vou apresentar para vocês as possibilidades e ferramentas da biblioteca e do trabalho de parceria que vocês, que são todos pesquisadores, entendam-se agora como todos pesquisadores, estou conversando com pesquisadores, pode auxiliar no trabalho de vocês, tá? Tanto para tese, dissertação, quanto para a própria vida, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês me avisem se estão vendo. Isso, agora foi. Então, eu sou a Bárbara, trabalho para a Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Artes, pela divisão de atendimento ao usuário da nossa universidade, a Unirio, né? E trabalho especificamente com a área de letras e artes, né? Que a gente faz o atendimento geral a qualquer estudante, a qualquer pessoa na universidade, lembrando que a universidade pública, federal, laica e gratuita tem um compromisso com a população de atender todos. A única diferença é que os alunos da universidade eles podem retirar os livros, peças, programas de teatro para poder estudar, e o cidadão que não é matriculado da universidade consegue desfrutar também da pesquisa, só não pode levar o material, tá certo? Mas que nós também prestamos atendimento a todos igualmente. Então, antes da gente começar a falar de pesquisa, eu vou falar aqui um pouco para vocês dos serviços online, desse tempo que a gente está vivendo aí esquisito, né? Como é que a biblioteca foi se adaptando à realidade. O primeiro de todos é o Pergunte ao Bibliotecário, que é uma plataforma que a gente usa através do Google Meet, tá? Com 3 horários, onde vocês podem ir, é como se vocês estivessem indo ao balcão da biblioteca fazer perguntas. Bárbara, mas eu preciso levar uma pergunta específica? Não, gente, às vezes eu atendo pessoas que só querem conversar com alguém, tá tudo bem, faz parte do processo, né, que querem desenvolver, não tem problema nenhum. Então, tem 3 horários, né, de segunda, de 15 às 17, quarta, de 10 ao meio-dia, e de quinta, das 19 às 21 horas, né? A gente procura atender todos os horários, porque a gente sabe que tem muita gente que voltou a trabalhar,
não está todo mundo podendo ficar em casa nesse período, então a gente tem procurado atender nesses horários, mas também, se vocês precisarem de algum contato fora desse horário, é só mandar e-mail que a gente se organiza. Né? Como eu disse, a gente tem um atendimento virtual através do Google Meet, a gente tem um atendimento por e-mail, esse é o e-mail geral, tá? Do atendimento da biblioteca, não é o da Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Artes, mas é o geral. Mas se vocês enviarem para esses, eles encaminham para a gente, não tem nenhum problema, tá? E nesse vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem, vocês podem enviar e que vão ser encaminhadas para os setores correspondentes. A gente também tem um atendimento pelas redes sociais, que é pelo Instagram da biblioteca. A biblioteca é muito fina agora, ela tem Instagram, Facebook, canal do YouTube, estamos todos muito modernos, né? E a gente também tem o WhatsApp, tá? Que aí eu sempre convido vocês a participar do WhatsApp da biblioteca. É um canal de atendimento onde a gente responde, né? De 9 às 18 horas a gente responde, tira as dúvidas de vocês. Às vezes é o lugar mais rápido. E vocês podem também pedir para entrarem, né, nas listas de transmissão. Nas listas a gente coloca, a gente não dá bom dia, não dá boa tarde, não manda GIF, tá? Não passa fake news, até porque a gente é bibliotecário, verifica as fontes antes de repassar a informação. Então, vocês podem entrar nas listas de transmissão que a gente coloca, que é com eventos da área, coisas que vão acontecer na universidade, treinamentos e algumas dicas que a gente vai passando, né? Tem a lista geral, onde a gente dá os informes todos relacionados às bibliotecas e eventos científicos, e as listas setoriais, onde a gente vai alimentando com eventos da área. E também, se vocês quiserem divulgar algum evento de vocês por esse WhatsApp, a gente faz isso. Por exemplo, eu divulguei a semana da pesquisa, essa semana que vocês estão realizando, pela lista setorial. E também é uma ferramenta que otimiza, né? Responde mais rápido a demanda de vocês. A gente continua prestando auxílio à pesquisa, que é isso que a gente está aqui fazendo agora, o acesso remoto, né, que é como a gente também ajuda vocês a auxiliar os livros eletrônicos de base de dados e portal de periódicos da CAPES, né, alguns que são somente restritos à comunidade da Unirio, que são aqueles que a gente tem assinatura. A gente também está fazendo recebimento de teses e dissertações, tá? Vocês podem mandar em formato online, lembrando sempre de passar pelo programa, tá? Vocês podem tirar qualquer dúvida comigo, mas o programa e a coordenação do programa e a secretaria do programa precisam saber que vocês estão enviando as teses e acertando toda essa documentação. A emissão de nada consta, para quem precisa, para retirada de diploma, para dar entrada, isso tudo a gente está fazendo online. Os treinamentos, né, que a gente tem uma constante, todo mês a gente tem pelo menos um treinamento por semana, que envolve a BNT, currículo Lattes, portal de periódicos, ORCID, gerenciador de referências, e também tem os treinamentos que vocês podem solicitar, como esse que a gente está fazendo agora, que são os que vocês podem solicitar só para uma turma, ou então, somos alunos novos, como já aconteceu com o pessoal de ensino em artes cênicas, né? Bárbara, a gente juntou aqui a turma e precisa que você fale aqui para a gente da pesquisa como é que funciona. Tudo bem, fui lá e falei só com a turma. Não, tá, demanda espontânea, não tem problema nenhum. Tem a geração também de ficha catalográfica, que vocês podem acessar pelo site, né, as fichas catalográficas, ou qualquer dúvida, qualquer coisa que não foi atendida dentro dessa conversa, vocês podem mandar o e-mail que a gente está disponível para ajudar vocês, tá? Então, aqui é alguma dúvida, já chegamos a uma parte, que essa é a parte que o Pixinguinha está por aqui, para a gente começar a falar de pesquisa. Vocês ficaram com alguma dúvida dessa parte? Querem algum esclarecimento? Olha, aqui não tem nada escrito de perguntas, acho que você pode... Ela podia repetir só o slide que ela falhou aqui para mim, que ela ajuda no currículo Lattes, como é que era aquela parte? São os treinamentos online, né, que a gente faz, que tem o currículo Lattes, normas da BNT, portal de periódicos, ORCID, Mendeley, Basic, aí são os gerenciadores de referência. E outras coisas que vocês podem solicitar também, espontaneamente, porque agora teve uma turma da museologia que solicitou a gente ajuda de como fazer fichamento, aí isso já virou um novo treinamento, né? Para maio e junho eu vou fazer para graduação
a parte técnica de entregar o TCC, né? Tentando não deixá-los tão nervosos e horrorizados com a BNT, tentando criar uma amizade ali. Aí a gente vai fazer um treinamento só para isso. Também pode ser por demanda da necessidade de vocês, a gente também vai se adequando. Mas do currículo Lattes já tem vários no nosso canal do YouTube, os treinamentos que nós estamos fazendo desde maio do ano passado. Ah, tá ótimo. Obrigada. Ô, Bárbara, Tá uma ótimo. dúvida. A biblioteca também tem um acervo online, de livros online ou é presencial? Não, a gente tem um acervo presencial e tem alguns poucos online, né? A gente tem a ZAAR, alguns terminais da ZAAR. O que a gente tem mais são bases de dados onde vocês têm acesso a artigos para trabalho. Agora, livros eletrônicos, a universidade, a gente ainda não tem a assinatura de um portal só para isso, né? A gente vem fazendo levantamento para poder fazer as assinaturas, mas ainda fora da realidade das universidades federais. Tem uma pergunta aqui, Bárbara, que eu acho que vai ser também mais para frente, mas já que ela já me mandou aqui para mim, é a Graciana Valadares. Ela perguntou... Isso, ela perguntou referente a material de pesquisa negra. Ela, na temática negra, ela sempre teve dificuldade em encontrar livros. Não quer saber como é isso. Sim. Na universidade, inclusive, eu trabalhava com o Jorge, que era um bolsista de graduação, e que a gente fazia o levantamento no acervo da biblioteca sobre essa temática e identificação. Mas, assim, lembrando que o acervo da biblioteca, ele responde às bibliografias básicas e complementares dos cursos, né? Nós, os bibliotecários, fazemos esse meio de campo, né? Através dos cursos, fazem as suas listas de bibliografias básicas e complementares, a gente faz as compras, né, dos livros que tem na biblioteca. Então, a opção dos livros que tem na biblioteca não parte do bibliotecário. O bibliotecário administra os livros e alia a relação para fornecer os alunos. Toda a demanda de livros que existe dentro de uma biblioteca, principalmente a biblioteca universitária, passa muito pautada pelos seus currículos, né? Pela parte da bibliografia básica e complementar de quem está montando os cursos. Respondi? Juliana, a Juliana teve algum imprevisto, mas deixa eu só então aproveitar. Eu também queria perguntar, primeiro, só comentando sobre essa pergunta da Graciana, eu não sei se isso ainda existe, Bárbara, mas quando eu era aluna, eu lembro que eu cheguei a preencher um pedido para que a universidade comprasse o livro. Então, isso ainda existe, né? Então, Graciana, por exemplo, se você quer algum livro e não está encontrando na biblioteca, é possível solicitar como aluno, aluna, este livro, não é, Bárbara? Demora pode chegar, solicitar. Né? Oi? Vai demorar um pouco a chegar, mas chega. Eu lembro que eu pedi um livro e chegou. Pode solicitar, sim, mas assim, pode solicitar, mas lembrando que o acervo também espelha muito a proposta de currículo da universidade, né? Você pode solicitar, sim, material, mas ele espelha isso, mas também posso auxiliar na busca desse material em outras bibliotecas, né? Que é o que eu vou falando mais para frente com vocês. Pode fazer esse levantamento em outros lugares e através das parcerias aí pode chegar o material que você deseja para você. Tá bom, obrigada. E a outra, Juliana, desculpa, só que foi o comentário sobre a pergunta da Graciana. E também só queria dizer, Bárbara, então eu já tenho uma resposta daquilo que eu lhe perguntei sobre a ficha catalográfica. No próprio site da biblioteca, está lá, ficha catalográfica. Não, isso. Ótimo. Isso é importante para os alunos do mestrado e alunas do mestrado e do doutorado que vão entregar a tese, que eles próprios têm agora que fazer a sua própria ficha, é isso, né? Sim. Nós criamos um software justamente para gerar autonomia para o aluno, e aí ele vai lá, insere os dados, é bem simples, está na página da biblioteca, gera um formulário, ele preenche todo esse formulário, e aí já gera um PDF para ele com a ficha catalográfica para ele inserir no documento. É bem tranquilo, bem simples. Maravilha, obrigada. Nada. Queria só falar rapidamente, queria
Realmente, Jai. parabenizar, Bárbara, bom dia, parabenizar a biblioteca, e porque a nossa biblioteca é muito presente e muito exemplar, assim, então quero chamar os colegas aqui para realmente prestar atenção nisso, porque no ano passado eu tinha entrado no mestrado, então assim, eu passei a graduação inteira sem conhecer muito bem, eu fui conhecer a biblioteca tarde, né? Mas ainda cedo, porque eu estou no mestrado, e eu fiz vários cursos rápidos que a biblioteca oferece. Eu fiz cursos de ABNT, do EndNote com você, de artigo, de preenchimento do Lattes, e eles são realmente assim pontuais, muito importantes, foram muito importantes para mim nesse final do mestrado, quisera eu ter feito antes. Então, realmente, parabéns, e convidar os colegas a realmente fazer os cursos da biblioteca. Se não conseguir, pode fazer mais de uma vez, né, Bárbara, inclusive. Pode. E agora fica disponível no YouTube, dá até para vocês verem depois, né? E tem gente que vê e deixa, e vai vendo passo a passo juntinho, né? Tá fazendo e vai assistindo treinamento junto. E realmente são muito úteis. Parabéns. Obrigada, Jai. Saudade da sua presença constante na biblioteca. Tem gente que eu conheço sua voz porque praticamente entrava comigo e saía comigo de dentro da biblioteca. Então, podemos continuar? Então, eu trago sempre essa imagem do Pixinguinha aqui, do porquê pesquisar, para que vocês possam fazer uma reflexão assim da pesquisa, né? Porque quando a gente entra no mestrado, já que estou falando para pós-graduação, quando a gente entra no mestrado e o doutorado, a gente demora um pouquinho a se entender também como pesquisador, né? Acha que sempre o pesquisador é só o professor que já está lá, já está mais lá na frente, e aí, eu não sou pesquisador, estou desorientado. Não, no momento que você se propõe a fazer o mestrado ou o doutorado, você tem um objeto, você tem um desejo, logo você tem uma pesquisa a ser realizada, né? Então, esse espaço também de se repetir, de se compreender como um pesquisador, faz parte do processo de mestrado, né? De mestrado e de doutorado. E a graduação deveria ser a grande entrada para a gente compreender, mas as graduações têm a sua correria, tem as disponibilidades dos alunos, então, quem entra pelo mestrado para a pesquisa está começando bem, né? Mas eu costumo dizer que, assim, o aluno de graduação não me conhece, mas o de pós-graduação sabe a hora que eu chego e a hora que eu saio. O de doutorado quer saber até onde eu moro. Então, assim, são relações que vão ser estabelecidas com o tempo. Tá? Tenham paciência também com vocês para poder se familiarizar a pesquisa. Por exemplo, hoje a gente tem um treinamento na parte da tarde da biblioteca, onde eu falo da importância da pesquisa. Já não é mais tão profundo como eu trago para vocês, mas eu trago a importância de se pesquisar, né? Logo que você toma consciência disso quando entra na universidade. Então, aqui, o que é a pesquisa, né? A pesquisa, ela é definida como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são... Falhou para todo mundo? Para mim, sim. Sim, a Bárbara congelou. Sim. Deve estar voltando. Eu vou passar no zap aqui para ela. Coisas do online. Isso. Eu estou encaminhando aqui no chat para vocês alguns links que eu vejo assim como bem importantes, como a própria Bárbara falou. Tem muitas aulas já e elas são bem explicadas e vale muito a pena, né? Assim, vocês terem acesso. Ela caiu, deve voltar. Espera aí, já ela volta. Mas se vocês depois quiserem, uma coisa que ela fez, Vanessa, no semestre passado, foi encaminhar esse PowerPoint. Foi ela mandou para a gente, para os estudantes. Ano passado, no seminário do outro teatro do NEPA, um dos encontros foi com ela. E aí depois ela encaminhou o PowerPoint, que foi muito bom, porque às vezes a gente não dá conta de assistir tudo que a gente quer nesse momento. E aí o PowerPoint vai tirar uma dúvida específica, né?
Então, eu vou ver se ela encaminha, e aí depois a gente encaminha para todos os estudantes, né? Ótimo. E também o que eu ia dizer, eu estou aqui só colocando quem não está falando. Eu passei um zap aqui para ela, vamos ver se ela. Ela já voltou, ela já voltou. Pronto, ótimo. Já. Chama-se Universidade Remota Online, aqui ao vivo para vocês. É assim que a gente está. Vocês Normal. podem só me botar como. Host de novo, Bárbara. Tá bom, vou colocar então. Tudo bem, deixa eu ver aqui. Bárbara. Eu estava aqui enrolando, Bárbara, falando. Eu também ia que falar. bate eu cair. Tá aqui, pronto. Você estava começando o que é a pesquisa, naquele slide. Vocês nem ouviram isso, né? Ouvimos. O primeiro slide deu para ouvir, aí você caiu. Gente. É assim mesmo, todos estamos acostumando. Vocês sumiram aqui, eu falei, gente, fiquei só, caiu. Então, voltando, queridos, né? A pesquisa, ela desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, né? Desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Eu não sei se vocês ouviram, né, a parte onde eu digo, isso é bem um resumo da conversa de vocês com os orientadores, professores, né, quando vocês entram no processo de pós-graduação, né, de mestrado. Aí, o que parece uma coisa de outro mundo é aquilo que a gente precisa fazer e o que vai auxiliar para que vocês cheguem nos resultados é o processo de pesquisa, né? Então, vamos continuar. E aqui eu trago alguns tipos de pesquisa. Não se esgota, tá certo, gente? Aqui eu estou trazendo alguns tipos para vocês poderem também compreender que a pesquisa ela vai se desdobrando, principalmente a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, né? Ela vai se desdobrando em qualidades. Então, quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto à natureza, ela pode ser básica e aplicada. Quanto aos procedimentos, ela pode ser experimental, bibliográfica, documental, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, pesquisa etnográfica. Quanto aos objetivos, que ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Então, vocês podem ver que a gente tem vários tipos de pesquisa, e numa delas se adequa à pesquisa que vocês desejam fazer. Né? A pesquisa ela pode ser também quantitativa ou qualitativa, né? Qualitativa com a totalidade do fenômeno, as ideias preconcebidas, coletas de dados, né? E a quantitativa que focaliza uma pequena quantidade de conceitos, as coletas são formais, elementos estruturados. Isso tudo que eu estou falando é para vocês irem entendendo que a pesquisa ela também se qualifica, ela vai tendo as suas especificidades, tá certo? E aqui a revisão bibliográfica, né? Vocês vão combinar comigo daqui para frente que vocês não começam a escrever nada, não fazem pesquisa nenhuma sem fazer a famosa revisão bibliográfica. Quando você já está há muito tempo dentro de um tema, essa revisão bibliográfica ela já é automática para você. Revisão bibliográfica é uma retomada, né? Você retoma, você vai ver quem foi que escreveu sobre isso, né? Não dá para começar a escrever alguma coisa do nada. Né? Vocês vão combinar comigo, todos vocês que estão nesse treinamento, que é todo mundo que eu combino, vocês nunca mais vão usar o Google. Se for usar o Google, usa pelo menos o acadêmico, que é para não ficar tão esquisito, tá? Que é para começar as pesquisas de vocês. Então, a revisão bibliográfica, que também a gente pode chamar de revisão de literatura ou referencial teórico, faz uma análise aprofundada, né, dos acervos de publicação corrente em uma determinada área do estudo. É o momento onde você vai ver que dentro daquilo que você quer estudar, quem já escreveu, quem já leu, quem já falou, né? Quais são as revistas para vocês tomarem conhecimento. Esse levantamento, né, que essa revisão bibliográfica, ela é muito importante porque ela auxilia vocês também, mais lá na frente, aonde publicar, quem são os meus pares, né? O que está acontecendo na área que eu quero falar. Então, não existe um começo de pesquisa sem a revisão bibliográfica, sem ver, né, por onde começa isso, né? Sem juntar um nível de material grande para poder desenvolver o trabalho. Né? Então, essa
a revisão bibliográfica, ela ajuda vocês com a resposta ou maior conhecimento sobre um determinado assunto. Vocês vão falar sobre uma coisa, vocês precisam saber quem é que fala disso também, né? E é para isso que também serve o currículo Lattes, né? A plataforma Lattes. Que é quando você vai vendo pelas linhas de pesquisa quem publica isso, né? Eu também vou falar do banco de teses e dissertações. Vocês vão vendo ali pelo banco de teses e dissertações nacional quais são as universidades que mais pesquisam aquela determinada área que interessa a vocês, o que tem sido defendido de tese, dissertação mais novo, para vocês poderem se ligar também a esses programas, como é que são as nomenclaturas. Então, a revisão bibliográfica é uma parte muito importante da pesquisa de vocês. Então, quando vocês forem se planejar, né, que se planeja para defender e tal, para poder chegar ao processo de qualificação, a revisão bibliográfica, ela é uma parte muito importante, e às vezes vocês não contabilizam no tempo esse tempo de dedicação, de fazer esse levantamento. Quando vocês fazem esses levantamentos, vocês conhecem as bases de dados que falam quais áreas de vocês, e isso suaviza o processo quando vocês já estiverem lá no final, cansados, né, para terminar o trabalho de vocês. Então, nesse primeiro momento, a revisão bibliográfica tem que constar como algo muito importante para vocês. E vocês já estão combinados comigo, se for usar o Google, que seja o acadêmico. O tipo de revisão bibliográfica são a revisão narrativa, né, que não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura, e é a revisão narrativa, você vai buscando ali a história daquilo que você está pesquisando, ela não tem muita simetria, não tem muito... Você vai fazendo e vai encontrando, né? E é adequada para a fundamentação teórica de artigo, dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso, ou seja, a revisão narrativa dentro da revisão bibliográfica é a que mais a gente vai utilizar na universidade, mas não quer dizer que só vai utilizar essa, é a que a gente mais usa, tá, gente? A revisão sistemática, que é um tipo de investigação científica, essas revisões, são consideradas estudos observacionais, retrospectivos ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. É uma revisão mais criteriosa. Ela tem todas essas fases, tá? E vocês precisam identificar se vão fazer uma revisão sistemática. O pessoal da saúde costuma utilizar muito revisão sistemática, porque aí eles vão a determinadas... Eles querem olhar os levantamentos e índices de uma determinada base de dados, então eles trabalham com conceitos muito fechados, né? Coisas estruturadas. A revisão sistemática é boa quando você precisa de uma coisa bem fechada, bem direcionada, aí você usa a revisão sistemática, né? Já diz o nome dela, né? Sistemática. E ela tem todas essas fases que precisam ser cumpridas e explicitadas no trabalho. Então, se fizerem a opção pela revisão sistemática, precisam também tomar conhecimento da literatura sobre revisão sistemática. Temos a revisão integrativa também, que é uma alternativa para revisar de maneira rigorosa e combinar os estudos com diversas metodologias, né? Por exemplo, o delineamento experimental e não experimental e integrar os resultados. Eu digo que a revisão integrativa é quando a gente precisa de uma coisa sistematizada, mas não precisa ser tão fechada, e também utiliza uma narrativa, mas também não é uma narrativa tão livre, e aí você faz a integrativa, que vai usar um pouco de cada revisão para poder estabelecer aquilo que você vai fazer, né? É uma combinação de pesquisas com diferentes métodos, né? Tanto que amplia as possibilidades da análise da literatura. Porque essa parte... Eu sou chata com esse negócio da revisão bibliográfica. Se não falar, Bárbara, você é chata. Sim, sou chata mesmo. Porque, assim, essa parte de análise da literatura é uma parte muito importante para fundamentar, né? Você vai escrever sobre uma coisa, você precisa saber pautado em quem, que é para não chegar na hora de qualificar ou na hora de defender um trabalho, receber aquela pergunta que te deixa desestabilizado e você não tem fundamentação, né? Você não está embasado, porque quando você está embasado, essa pergunta não te derruba, assim. Você sabe que ali vai haver uma troca. Então, quanto mais você der atenção para a revisão bibliográfica, quanto mais você se fundamentar em quem são os pilares do assunto da tua pesquisa, melhor para você escrever, mais possibilidades de criatividade dentro também da sua escrita, porque você tem fundamentação, tá? Você está embasado naquilo que está fazendo, sua pesquisa não é superficial, né? Então, assim, dediquem sempre um bom tempo a essa revisão. Né? A importância da pesquisa bibliográfica.
ela permite a cobertura de um grande volume de informações e dados dispersos em diferentes fontes de informação e bases de dados. É indispensável para a realização de diversos estudos, sejam históricos, bibliográficos ou científicos, né? Com o avanço da internet e agora, dessa situação que a gente também está, né? E das tecnologias das TICs, as pesquisas são realizadas em diversos lugares, e essa pesquisa ela facilita a interação usuário-máquina e garante um acesso mais rápido e mais flexível, que isso que a gente está fazendo aqui de conversar, de eu trazer isso para vocês, também é para otimizar essa relação de vocês com as bases de dados na hora de fazer a pesquisa. Deve ser realizada para fundamentar um objeto de estudo, um tema, um assunto, e precisa ser vista, olha eu, chata, eu boto até em vermelho aí, né? Precisa ser vista como um procedimento metodológico imprescindível na produção de conhecimento científico. Não dá para produzir nada sem sentar e fazer uma boa revisão de literatura, sem ter conhecimento e fundamentação daquilo que você está escrevendo. Ah, mas o que eu estou escrevendo é muito experimental, mas tem uma fundamentação. Alguém começou esse jogo antes de você. Então, fundamente-se para também não ser considerado um leviano na hora de uma defesa de um tema tão importante para você, porque a pesquisa também parte desse tema ser importante para a gente, desse desejo que a gente tem de trabalhar com essa determinada área. Então, estejam sempre muito embasados naquilo que vocês estão fazendo, né? E quem te ajuda na pesquisa? Agora é a hora que eu faço a minha própria propaganda, tá bom, gente? Quem te ajuda na pesquisa nesse processo é o bibliotecário, né? Eu sempre digo assim, o trabalho do pesquisador, ele vai unir, partindo assim, dependendo de, né, de em que nível ele está, o orientador, o pesquisador e o bibliotecário. Porque o bibliotecário, ele auxilia na facilitação da captação de material, né? A gente não vai escrever para você, nem com você, a gente pode ouvir vocês, que isso é uma tarefa que a gente passa bastante quando atende o pessoal. A gente pode ouvir as demandas todas de vocês e ajudar a levantar o material, mas a escrita, lembre-se, a escrita é uma tarefa bem solitária, né? Na hora de escrever, é com aquele que está fazendo a pesquisa. E essa parceria do orientador com o bibliotecário, mais o pesquisador, o aluno, no caso, né? O mestrando, o doutorando, enfim, ou aluno de graduação, ela se faz muito importante, porque também a biblioteca passa a ter mais conhecimento daquilo que é produzido cientificamente pela universidade, as linhas tomam uma relação maior com as linhas de pesquisa, e o professor também, e o pesquisador, tem uma maior relação, porque consegue saber até em que ponto a biblioteca pode ajudá-lo e como é que vão ser direcionadas essas pesquisas. Se a gente precisa levar para fora, se a gente precisa buscar material fora, tá? Então, alguns dados básicos para quem está auxiliando a pesquisa, que no caso é a bibliotecária. Quem precisa da pesquisa, o assunto da pesquisa, o procedimento de busca, o tempo que vocês têm, a coleta de informação e quais são as bases que a gente vai precisar para utilizar nesse caso, né? Então, essa interação entre o orientador, o aluno e o bibliotecário se faz bem presente, né? Eu participo de algumas reuniões onde estão as três pessoas, né? Para, no primeiro momento, esclarecer qual é o tipo de auxílio que precisa na pesquisa e depois passa a vir só o estudante mesmo. Então, lembre-se que eu estou à disposição para essa parceria, né? Na hora do levantamento. Porque, às vezes, os procedimentos, os professores têm umas ideias, de base de dados que já trabalham, que pode orientar, e essa parte de busca fica ali junto com o bibliotecário e o aluno, e, por vezes, o orientador também não se sente tão sobrecarregado em precisar ajudar o aluno a levantar o material. Com essa conversa, a gente faz as divisões de tarefa e participa do processo de pesquisa, né? Mais lá para frente. Alguém tem alguma dúvida até aqui agora? Qualquer coisa? Estou falando a beça? Porque aí eu já vou para as estratégias de busca, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alguma coisa, Ju? Sua fala está ótima, Bárbara. Não tem nenhuma pergunta escrita. Eu não sei se alguém tem alguma questão que tenha vindo agora. Estou achando que não, acho que pode seguir. Tem muita coisa para vir, né? Ju, quer falar, Vanessa? O Jai levantou. Agora que eu vi. Bárbara, o que é essa coleta de informações? A coleta de informações é o levantamento do teu material.
é coletar informações sobre o teu material, o que é que você precisa. É a parte que a gente chama na biblioteconomia de entrevista de referência. É como você vai me falando sobre aquilo que você quer pesquisar, né? E a partir de todas aquelas suas demandas, né, que vocês vão colocando, né? E lembrem-se que eu não domino tudo, então preciso de bastante conversa com vocês, que aí eu vou ali pincelando umas 3, 4 palavras que vocês falam que realmente tem a ver com o que vocês querem pesquisar, e aí para poder pesquisar nas bases de dados certas, para poder trazer o material para vocês, ou para, num primeiro momento, poder sinalizar só qual é a base de dados que você pode sozinho navegar para poder encontrar o material para você. Entendeu? Porque às vezes eu recebo retornos assim, por exemplo, eu sou da dança, eu estou pesquisando e não estou achando nada. Bem, dança, durante muito tempo, ficou no chapéu da educação física. Você vai encontrar muita teoria de dança na psicanálise, na psicologia. Então, é esse caminho. Eu já viro para você de que você está procurando dança sozinha. Ela passou muito tempo no chapéu até ganhar autonomia como um campo de conhecimento. Então, você precisa pesquisar nessas bases, que partindo dessas bases, você vai encontrar a dança já como um campo de conhecimento mais estabelecido. Então, a gente vai coletando, através da escuta, né, as informações de vocês para poder direcionar para as melhores bases. Tá? O Pedro te respondeu que o Pedro botou aí bases, mas eu acho que você estava falando sobre isso, né? A maneira da busca, né? Bases são as bases de... Eu vou falar mais lá na frente, né? Bases são as bases de dados, que é onde está o material para vocês. Aí é o portal CAPES, a base da biblioteca, aí eu já estou dando spoiler do meu próprio treinamento, peraí. Né? E assim, já acabei explicando aqui para o Jai, que é a coleta de dados, ela passa pelas estratégias de busca, né? Que é onde a gente se encontra, né? O encontro da pergunta formulada com o material da base de dados. Porque, às vezes, a gente trava no processo de fazer o levantamento de material, porque não sabe formular direito a pergunta para poder buscar. Então, essa conversa com o bibliotecário de referência, isso caso sou eu, estou só usando o termo técnico, ela se dá muito nesse processo de escuta, onde vocês vão falando, e eu vou ajudando com as palavras para diminuir, né? E aí trago para vocês de volta o que vocês me trouxeram, as palavras mais importantes, porque ali vocês vão formular a tal pergunta que vai ajudar a gente a fazer a estratégia de busca. Isso eu digo assim, sempre quando vocês quiserem fazer esse tipo de atendimento, é legal o orientador também estar junto, porque ele também domina esse assunto, então ele vai trazer, óbvio, ele não vai montar a pergunta para você, né? Mas ele vai ali te auxiliar mais, junto com o bibliotecário, a você formular a pergunta, porque às vezes vocês dizem para mim, não acho o material, não está fazendo a pergunta certa, por isso que não está achando o material. Ou então está levantando um material que não tem nada a ver com o de vocês. Qual é a pergunta? Afinal de contas, o que é que você quer pesquisar, né? Eu sei que essa pergunta é demoníaca, eu lembro que no meu mestrado eu queria matar a minha orientadora, mas, assim, faz parte do nosso processo. Afinal de contas, o que você quer pesquisar? E, através dessas conversas, é que a gente monta as estratégias de busca, né? E aqui tem uma definição que a estratégia de busca ela obedece a padrões mínimos para a consecução de seus objetivos, ou seja, o alcance dos resultados finais satisfatórios para o usuário da informação, que é a coleta, né? Que aí são as bases por onde a gente vai. Aqui algumas dicas para montar as boas estratégias de busca, né? Que é a utilização das palavras-chave, descritores, sinônimos. Vocês dizem assim, palavras-chave, Bárbara. A palavra-chave é muito importante, tá? Vocês que agora estão nesse processo de mestrado e doutorado, que vocês leem artigo, prestem muita atenção na palavra-chave que os autores colocam. Essas palavras-chave, elas vão indicar a indexação. A indexação quer dizer nada mais do que como você vai recuperar isso na base de dados. Às vezes, a gente utiliza termos muito internos, né? Que para dentro da nossa comunidade, ali onde a gente está fazendo a nossa pesquisa, faz todo sentido. Quando vai para fora, não faz tanto. Né? Eu gosto de dar um exemplo bem simples, que eu sei quando o aluno é novo ou quando ele já está há muito tempo na universidade, quando ele chega para mim e pergunta, você sabe onde é o Instituto Vila Lobos? Aí você fala, cara, esse cara nunca pisou aqui, né? A primeira vez ele está procurando a escola de música, então ele fala o nome todo. Quem já está há muito tempo na universidade já chega logo e fala assim, e aí, esse lance aqui do IVL?
IVL é para dentro da nossa comunidade. A gente conhece, a gente está ali dentro. Instituto Villa-Lobos é como o IVL é conhecido para o mundo. Então, ter noção dessas palavras-chave. Às vezes, a gente utiliza muito linguajar para dentro, né? E não pensa na hora de botar a nossa estratégia de busca, que a gente não está pesquisando para dentro, a gente está pesquisando com material que vem de fora. Então, prestem muita atenção nos artigos, quais são as palavras-chave utilizadas, né? Até para colocarem nos artigos de vocês também e poderem ser reconhecidos e terem relevância, né? A língua dos documentos, a maioria dos documentos estão em inglês, aí vai bater na área de vocês, né? A identificação de autores pessoais e jurídicos. Tem professor que troca de nome no meio do caminho, tem uns que vocês conhecem por sobrenome de um jeito dentro da universidade, mas na hora dele publicar o artigo ele é Silva, né? Muda totalmente o nome, então isso também é muito importante que vocês tenham noção. A identificação de periódicos relevantes, né? Por isso que eu falo, isso faz parte da revisão que vocês fazem, porque quando vocês tomam conhecimento dos periódicos relevantes da área de vocês, eles também ajudam na estratégia de busca. Os periódicos são muito relevantes para quem está fazendo, principalmente mestrado e doutorado. Ali existe a publicação fresca daquilo que terminou de escrever. Então, os periódicos são muito, muito importantes nesse processo. Não estou falando que os livros não são, tá, gente? Mas os periódicos trazem a linguagem acadêmica mais rápida, mais acessíveis, né? Então, também tomem conhecimento de que periódicos tem na universidade de vocês, né? Quais são os periódicos que a universidade publica? Vá até o Lattes de quem vocês desejam que seja orientador ou que esteja dentro daquela disciplina de vocês e veja onde eles publicam, porque não é para ir para o Lattes do professor para fofocar, é para ir para o Lattes para ver aonde eles publicam, porque essas revistas vão dizer muito para vocês do encaminhamento, para quando vocês também quiserem publicar e para levantamento de material, tá certo? O Lattes existe, enlouquece a gente, mas também é uma boa base de dados que direciona a gente. Eu sei que enlouquece. A identificação de período. Fala. Bárbara, é que tem uma pergunta relacionada à palavra-chave. Vai. Da Daniele Martins. Eu ouvi dizer que não é correto colocar o nome de artistas como palavra-chave, que tem que ser conceito. Isso procede? A palavra-chave, o objetivo dela é ser o conceito. Exatamente, né? Mas, assim, errado, eu nunca li que seja errado. Eu só não acho, só não é bacana, por exemplo, tem o nome do artista que vocês estão falando no título, aí vocês colocam como palavra-chave também. Isso não traz muita identificação para o resumo e para a relevância do artigo. Errado não é, mas é interessante que você coloque na palavra-chave o conceito daquilo que você quer tratar. Aquele determinado artista te chamou a atenção por algum motivo, né? E esse motivo pode ser indexado como conceito. Por isso que é legal você ter conhecimento desses periódicos para você ir se apropriando das palavras-chave, né? Que tem a ver com o conceito que você está pesquisando. Opa, estou dando eco em algum lugar. Acho que já foi. A identificação de período, né? Se vocês estão trabalhando com recorte histórico e isso, as restrições e limitações da pesquisa, tipos de buscas, né, que você vai colocar na estratégia, se ela é simples, se ela é avançada, não, estou só no começo, não quero especificar nada. Os operadores booleanos, não se desesperem, a gente vai falar sobre os booleanos e os recursos de busca, né? Então, aqui eu vou começar pelo... Opa, tem alguém? Bárbara, tem mais uma pergunta sobre palavra-chave e também o Matheus, eu vi que ele tinha levantado a mão. A Tânia Alice pergunta, ela comenta o seguinte, uma revista respondeu a ela que tinha que fazer parte do vocabulário, que as palavras-chave tinham que fazer parte do vocabulário controlado. Sim. Então, não daria para colocar algum conceito que criamos pessoalmente, por exemplo? Poderia falar mais sobre isso? Sim, claro. Então, na lista eu trouxe um tema bem delicado, né? Que é o que acontece. Toda revista tem o seu vocabulário controlado, né? Na biblioteconomia, a gente chama de tesauros e ontologias, que é o vocabulário controlado. É um vocabulário que é isso mesmo, ele é controlado, ele é padrão,
né? Ele é pré-criado para utilizar. Então, assim, às vezes a revista ela permite que o pesquisador coloque o controlado e no descritor livre ele traga um outro que ainda não faz parte desse vocabulário controlado. Isso depende da revista. E o vocabulário controlado é isso, com um determinado tempo, né, com o campo científico, ele vai chancelando essas palavras, né? Na saúde tem muito isso, é muito forte. Ele vai chancelando essas palavras e essas palavras vão se tornando os conceitos e aí endurece, né? Eu acredito que a Tânia Alice também traga essa questão por causa disso, porque endurece, né? Limita muitas vezes esse vocabulário controlado, né? Mas as revistas costumam muito utilizar isso. É um estudo grande, inclusive a Unirio tem professores que são muito reconhecidos nessa área, por exemplo, a professora Vera Dodebey, a professora Leila, que infelizmente não está entre nós, elas trabalhavam muito com questão de ontologia de tesauros, que é criar esse vocabulário controlado para isso. Um campo que a maioria das revistas cria é o descritor livre, que aí você coloca a palavra-chave conforme você deseja para o reconhecimento do artigo. Ficou tranquilo, Tânia? Tá ótimo, Bárbara, obrigada. Porque às vezes a gente inventa uns conceitos, né? E aí, como o conceito é a chave do artigo, a gente quer botar na palavra-chave e a revista fala, não pode, Não. tem que ter vocabulário controlado e tal, aí a gente fica meio sem saber. Obrigada, que ótimo. Nada. Pode ir, Ju? Tem mais? O Matheus perguntou. Não. Matheus... Ele confundiu. Ele então... não era. Então, tá bom. E aqui a gente tem os operadores booleanos, né, que é o OR, o AND e o NOT. Eles fazem parte da estratégia de busca, né, gente, quando vocês já estão utilizando as bases de dados, né? Eles são, assim, vitais quando vocês vão para a busca avançada, tá? O OR é isso ou aquilo. O AND é quando você quer restringir a pesquisa e juntar dois termos. E o NOT é quando você quer excluir um determinado assunto. Bárbara, isso que você está falando para mim está sobre-humano, não estou entendendo nada. Isso só funciona na prática, gente. Então, assim, pelo menos façam aquela cara de paisagem quando alguém falar operador booleano, porque isso só funciona quando a gente vai mesmo para a prática na busca avançada e quando a gente já tem a nossa estratégia para poder localizar. E esses operadores, eles funcionam, eles ajudam muito a gente, porque aí vai limitando a quantidade de material que aparece para a gente não ficar perdido ali na parte da revisão, levantando muito material. Tá? Então, é o OR, o AND e o NOT. Eles estão sempre na parte de busca avançada, e uma vez que vocês aprendem, vocês conseguem utilizar em qualquer base de dados, e ele se dá bem através da prática. Né? Agora a gente vai falar das fontes, né? Eu gosto dessa citação, ela é muito bonita, né? E as fontes, elas vão chegar perto do lugar das bases de dados, tá? As fontes são, ora, a riqueza de informação não garante de modo algum uma utilização mais inteligente. A sua própria proliferação torna mais árdua a identificação dos elementos pertinentes. Então, a gente fala de fontes, né? Mas o que é isso, Bárbara? Porque aí o orientador falou de fonte primária, fonte terciária, fonte secundária e fonte, eu estou perdido nisso, né? Fonte é onde estão as informações, e elas estão classificadas em primária, secundária e terciária, né? E cada uma vai fazer diferença quando você estiver fazendo o levantamento para a sua pesquisa, né? Fazendo a sua revisão para a sua pesquisa, são que fontes você utilizou, né? Da onde que você tirou isso? Quais são as fontes, né? Eu adoro um meme de um menininho que fala na internet, que ele diz assim, eu tirei tudo da minha cabeça, assim, adoro, a fonte dele, minha cabeça. Mas a gente não pode falar isso na comunidade acadêmica, né? Fonte, minha cabeça, né? Tem que estar sempre pautado em algum lugar, né? Tem que ter vindo de algum lugar, tem conhecimento, tem respaldo científico, tá certo? Vocês não vão falar minha cabeça, vão procurar nas fontes primárias, secundárias e terciárias, né? E, assim, fontes também numa história, eu já escutei muitos alunos falando assim, fontes é coisa de historiador. Historiador adora as fontes, óbvio, jornalistas também, quais são suas fontes, né? Então, na academia, a gente também utiliza e classifica cada uma delas.
O que são fontes de informação? São os meios utilizados para equacionar problemas informacionais estabelecidos pelo esforço de converter as necessidades em resultados práticos. As fontes, como eu já falei, podem ser primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias, né? Elas são as novas informações ou novas interpretações de ideias e ou fatos acontecidos. Alguns exemplos: congressos e conferências, legislações, normas, técnicas, patentes, periódicos, projetos de pesquisa. Então, agora todos vocês entenderam que são produtores de fontes primárias, né? Teses, dissertações, fonte histórica, imagens e livros esgotados. Essas são as fontes primárias. Tem as fontes secundárias, que contêm as informações sobre os documentos primários, são como guias, né? As bases de dados, que a gente vai falar aqui, que é referenciar, as bases de fontes, manual, repositório, biblioteca, museu, arquivo, catálogo de biblioteca, e as terciárias, que são os sinalizadores de localização ou indicadores sobre os documentos primários ou secundários. E também entram alguns catálogos, os diretórios, guias de bibliografia, bibliotecas, centros de informação e a revisão de literatura. E eu também, por exemplo, brincando, sou uma fonte terciária, porque eu sinalizo para vocês aonde está o documento primário e onde está o documento secundário. Então, eu sou uma fonte terciária aqui conversando com vocês, para vocês terem noção que esses termos são bem simples de serem utilizados, né? E dentro dessas fontes, a gente está muito falando aqui da base de dados, né, e dos bancos de dados. A base de dados, ela consiste em um conjunto de dados relacionados, integrado e gerenciado de forma a atender a diferentes necessidades de seus usuários, né? As bases, elas possuem características como a cobertura de assuntos, isso que a gente já vem falando, né? Os tipos de documentos indexados, a linguagem de indexação e o campo de busca. E aqui, gente, sumiu aqui. Os bancos de dados, eles são diferentes dos bases de dados. Sumiu aqui, gente, mas eu posso falar, né? Os bancos de dados, eles são diferentes das bases de dados, né? Os bancos de dados já dizem o nome, é onde tem os dados, né? Estão todos lá, e eles não têm muita operacionalidade. Já as bases de dados, não. Elas trazem um material e eles têm uma operacionalidade. A base de dados de referência remete aí agora a alguns tipos de base de dados, né? A base de dados de referência, ela remete às fontes primárias. As bases de dados bibliográficas, elas fornecem informações sobre o que foi publicado e a fonte de publicação. A base de dados de fonte são os dados originais e os textos completos, que pode ser o acesso livre e o restrito, né? E as bases de dados de referência, gente, elas são muito úteis quando vocês querem saber por onde começou as coisas, né? Então, elas trazem só as fontes primárias. As bibliográficas, elas sinalizam muito para a gente aonde estão as coisas, né? E depois das dados bibliográficas, a gente tem as de dados de fontes, que é onde a gente consegue realmente um material. Às vezes, na parte de revisão de literatura, a gente acaba utilizando mais as bases de dados bibliográficas, que são as que fornecem informações sobre o que foi publicado e a fonte de publicação. É o que foi publicado e aonde está, né? Aí, quando você vai ler mesmo, que vai sentar para escrever, é que você utiliza de dados e de fonte. Vocês costumam começar já enlouquecidamente para de dados e de fontes e baixar todos os PDFs possíveis e imagináveis, né, sem se organizar. E aqui já aproveito para convidar todos a participarem dos treinamentos de gerenciamento de bibliografia, para quando vocês forem fazer esses levantamentos ainda meio que enlouquecidos e perdidos, vocês já consigam guardar, ao invés de fazer um monte de pastinha no computador para guardar o material, através do gerenciador de referência, você já vai colocando e já vai sinalizando, ou através de data, ou através de assunto, ou através de capítulo, guardando no gerenciador de referência as pesquisas que vocês estão fazendo, né? Para já dar uma organizada na cabeça. Tem aqueles dias onde a gente está bom para estar animado, estar inspirado, mas assim não tem bem uma direção fechada, e aí está utilizando as bases de dados de fontes, os gerenciadores de referência auxiliam muito isso, porque depois vocês ficam, não sei onde li, não sei se escrevi, não sei se imaginei, ou não sei se alguém me contou. Então, utilizem. E as bases de dados catalográficas, né?
são o acervo de uma biblioteca ou uma rede de biblioteca, como eu vou mostrar para vocês mais lá na frente. Vocês têm alguma alguma pergunta agora? Olha, por escrito não, mas as pessoas querem fazer o curso, querem fazer o treinamento. Tem alguma pergunta? Tem já em vista algum curso, algum treinamento que vá acontecer, Bárbara? A Bárbara também colocou no início que, dependendo da demanda, também poderia fazer algo específico, né? Hoje à tarde a gente tem pela Semana da Biblioteca, ainda pode participar, o de como fazer fichamento, mas se vocês não conseguirem participar desses, tem outras datas, tá? Fica no calendário da biblioteca. Eu acho muito importante que vocês façam esse de como fazer fichamento, porque junto com a revisão é um adianto fazer o de fechamento, e tem um outro que eu vou falar de pesquisa, mas acho que vocês de tarde já não querem me ouvir falar de pesquisa de novo, já vão estar saturados. Mas tem o calendário... Perdão, pode falar. Não, desculpa, eu que te cortei. Eu só queria o contato para eu compartilhar aqui com ele sobre o dia de hoje. Você vai fazer sobre o fichamento. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp ou por aqui mesmo. E a Vanessa tem uma pergunta. E a Tânia ali está aqui fazendo uma consideração. Está pensando aqui. Fala, Vanessa. Desculpa. Uai. Não, Bárbara, fiquei já muito interessada por esse de gerenciamento bibliográfico. O meu computador, socorro, vai tudo para a área de transferência, virou, ainda mais com essa possibilidade da gente baixar muito PDF, vira uma coisa assim realmente infernal. Então, eu queria saber se a gente já não podia, então, estou vendo a Tânia também, né? A professora Tânia também está sugerindo de ter alguns desses cursos na disciplina de metodologia. Eu também acho, Tânia, que a gente podia conversar com o Adilson, que ele é o professor. Mas eu queria saber se a gente, então, depois não podia então, já planejar um de gerenciamento desse, de bibliografia. Enfim, depois a gente pode. A gente fazer também assim, aberto, também, porque, de todo modo, pode ter esses cursos na disciplina de metodologia, mas é bom também ter esses aulões assim, para todo mundo, para quem se interessar. Pode sim. Só para dizer Bárbara, você não vai ter sossego do CLA agora. Não, é interessante. Você realmente. foi encontrada. É um mundo, né? E que só vai ajudar a gente, realmente, ainda mais nesse tempo digital, que é tudo tão fácil a gente ter a informação, né? Mas também ter a possibilidade dessas ferramentas para ajudar a nossa pesquisa. É isso, mas a gente continua a conversa depois. Claro. Mais alguma coisa, Ju? Já foi a pergunta? Bárbara, é mais você me depois compartilhar o que vai acontecer hoje, que já tem pessoas querendo assistir, e tem tantos comentários aqui que eu me perdi, mas acho que é isso. Várias pessoas dizendo já que você está salvando elas. Não, o Jai que comentou que o treinamento de Mendeley salvou ele. Enfim, as pessoas estão finalmente, né, Bárbara? Porque já há 3 anos eu venho conversando com a Bárbara, né? De gente, todo mundo tem que ter acesso a isso, ninguém está sabendo de tudo isso que vocês estão fazendo. E aí eu acho que está sendo fundamental para que as pessoas, né, te conheçam e também aproveitem nesse momento online de tudo que a biblioteca está fazendo, que é muita coisa boa e que a gente precisa. E não só os estudantes precisam, todos nós, professores, também precisamos, até para orientar melhor os estudantes, né? Sim, então, eu fico bem legal. Achei bem legal que o programa tenha tantos professores hoje também assistindo, para que vocês também tenham a possibilidade de fechar as parcerias também com isso, né? Eu tenho uma professora muito querida da música, que ela eu acho muito engraçado, ela começa a orientar e ela me manda assim, Bárbara, olha, vamos fazendo a agenda aí que os meus orientandos têm que conhecer você. Ela fala, tá bom, professora, tudo bem, pode deixar. Porque aí já a gente também acaba conseguindo fazer essas reuniões onde vai montar a estratégia de busca, depois é com o aluno, mas ele também se sente mais amparado, porque tem a bicicleta, a biblioteca e o professor ali para auxiliar na pesquisa, principalmente o pessoal do mestrado, que chega meio assustado, né, da graduação, quando olha o mestrado, fica meio assustado.
Bárbara, tem uma pergunta bem importante que eu sei que vocês fazem, né? A Ana Paula Pena está perguntando se existe ligação virtual entre as bibliotecas nas outras universidades brasileiras. Se eu precisar de um livro de antropologia, por exemplo, existe essa rede? Você pode até falar da rede internacional também, já que ela está perguntando da rede nacional. Sim, chama Comute, né? A gente tem essa possibilidade, não agora, né? Mas a gente tem a possibilidade de pedir pedaços do livro, né? Antes vinha o livro inteiro, né? Mas com essa evolução do scanner, a gente já começa a pedir pedaços, né? O que vocês querem. Ou então a gente faz o seguinte: a gente pede da biblioteca que tem o livro que vocês desejam, meu Deus, o índice, né? Que aí aparecem lá todos os capítulos e vocês pedem o que vocês querem, mas às vezes vocês querem o livro todo, né? Então há essa possibilidade, não nesse momento remoto, mas você tem a possibilidade de ir recebendo o material, né? Às vezes a gente consegue escanear, às vezes não, aí tem a questão dos direitos autorais também. E nós tínhamos assinatura de livros internacionais, onde a gente podia pedir pelo mundo inteiro, em outras bibliotecas, capítulos de livro, de material que não está disponível por aqui, mas por problemas orçamentários a gente ainda não conseguiu renovar, mas está em direcionamento para poder renovar. Mas existe a rede de bibliotecas federais, né, das universidades federais e estaduais, onde a gente vai pedindo material de uma para outra e a gente vai se ajudando assim. Isso, vocês podem solicitar, sim, esse material. Bárbara, essa rede que você acabou de comentar é a Redarte? Porque a professora Tânia Brandão está perguntando como está a Redarte. A Redarte está bem, professora. Oi, professora. É que eu não vejo todo mundo aqui. Que bom que você está aqui também. A Redarte é a rede de bibliotecas de arte, tá? E ela você tem todo acesso às bibliotecas de museus e centros culturais do estado do Rio de Janeiro, já com a parceria com a Redarte São Paulo também, que tem poucos ainda. É uma pena, porque São Paulo tem uma quantidade de acervos de arte muito grande, mas algumas bibliotecas também já estão aderindo, e a Redarte continua funcionando em sua cooperação. Inclusive, nós fizemos 25 anos no ano passado, né? E aí a gente continua podendo pedir material através da biblioteca da Unirio para as outras bibliotecas que fazem parte da Redarte. A solicitação é a mesma e ela continua funcionando forte e seguindo, né? Dentro das possibilidades dos desmontes também que a cultura no Rio de Janeiro foi sofrendo, com alguns fechamentos de bibliotecas, das unidades, mas aquelas que estão abertas continuam, como o SEDOC da Funarte, a Biblioteca do Museu Histórico Nacional, a Biblioteca do Paço Imperial, o Centro Cultural da Justiça Federal, os Museus Castro Maia, tudo isso vocês passam, CCBB, Caixa, todas as instituições de cultura que tenham biblioteca, estejam abertas no estado do Rio de Janeiro, fazendo parte da Redarte, vocês têm acesso a esse material. O MAN também, porque eu acabo, pelo programa de pós-graduação, esse que eu estou falando, a gente acaba tendo muita coisa muito levantamento que os alunos pedem no MAN quando a linha é performance, né? Acaba que o MAN tem muito material, então eu acabei fazendo uma boa parceria com o pessoal do MAN, tem fotos, arquivos, e aí vocês também, quando têm acesso a tudo. Arquivo, aí é só marcar o dia com a instituição de lá e vocês podem ir até lá pesquisar, ou a gente faz o meio de campo para o material chegar até vocês. É isso. Foi? Acho que podemos dar seguimento, Bárbara. Então, tá joia. Então, aqui, ó, eu trago para a gente pesquisar, eu vou apresentar para vocês algumas fontes, mesmo de dentro da universidade, tá? Que eu percebo que a gente vai pesquisar, a gente pesquisa fora e esquece de olhar para dentro da nossa casa, né? Para dentro do que a nossa universidade produz, para dentro daquilo que a gente já faz, né? Então, eu vou trazendo algumas fontes que a biblioteca vai oferecendo, que são só de dentro da universidade, das possibilidades. Isso não quer dizer que vocês não possam pesquisar em outro lugar, mas assim, vocês já podem começar por dentro do que a biblioteca da universidade de vocês proporciona. Então, essa é a página da Biblioteca Central, né? Quando eu digo Biblioteca Central, eu estou englobando o sistema de bibliotecas, aí são as bibliotecas da medicina, enfermagem,
ciências humanas, biológica, todas elas, tá? E lembrem-se, vocês, como alunos, têm acesso a qualquer material, e se nós tivéssemos em outros tempos, podem utilizar todas as bibliotecas, tá? Vocês podem estudar e pegar livro em qualquer unidade da nossa universidade. Então, essa é a página da biblioteca, onde a gente coloca todas as informações, tem acesso ao Instagram, tem o Instagram da Biblioteca de Artes também, eu não sei se vocês conhecem, onde trabalha eu e Miguel com a divulgação do acervo. Então, é um Instagram mais voltado para a memória da arte, então a gente procura valorizar o que a gente tem de acervo e divulgar a produção também de dentro da casa. E tem o Instagram do Sistema de Bibliotecas da nossa universidade, que aí são mais os treinamentos, mais a divulgação científica, né? E a gente tem as dicas de leitura, tem uma série de coisas aí que eu convido vocês a passearem na apresentação não, desculpa, no site. E aqui, ó, vocês têm essa aqui, vocês estão vendo, chama-se busca integrada, tá? Essa busca integrada, ela vai buscar o que vocês estão pesquisando no catálogo online, que é o catálogo da biblioteca, no portal de periódicos da Unirio, no portal de periódicos da CAPES e no Horus. Então, quando vocês colocam lá uma palavra-chave, colocam em pesquisar, aparece aquele assunto que vocês estão procurando em todas essas bases, né? Então, ele faz varredura em 4 bases diferentes ligadas à nossa universidade, só para começar a pesquisa de vocês. Só para começar, assim, né? Aí vocês podem ver se vocês querem só do catálogo, só do periódico, só do portal e só o Horus. Lembrando que o portal de periódicos da CAPES vocês conseguem utilizar através do acesso remoto, vocês conseguem utilizar de casa, né? Tem um tutorial na página da biblioteca de como vocês acessam. Uma vez que vocês conseguem acessar, ele sempre vai pedir para reconhecer, aí é só entrar de novo, tá? Só precisa reconhecer. E vocês têm acesso, então, a tudo que a nossa universidade tem, do portal de periódicos da CAPES, mas, assim, se algum documento não conseguir, vocês entrem em contato, que a gente vai buscar através das parcerias. Nós também temos as bases de dados pagas, no caso de letras e artes, a mais utilizada, que eu sempre peço que vocês utilizem, divulguem, é a JSTOR, né? Nós fazemos assinatura de toda a parte da coleção de periódicos da JSTOR, né, periódicos internacionais ligados à área de arte, aí vai música, dança, teatro, está todo mundo ali dentro, e inclusive também tem um banco de imagens. Então, assim, utilizem essa ferramenta que é a JSTOR também para a gente justificar o valor da assinatura, que não é brincadeira, né? E aí, para vocês terem acesso, porque aquilo que vocês têm acesso no periódicos da CAPES, ele vai até uma parte, depois precisa ter a assinatura. Então, a nossa universidade, justamente pela importância também dos centros de letras e artes e pela quantidade de pesquisa e pela notoriedade dos programas de pós-graduação, a gente consegue assinar a JSTOR, mas também, quanto mais vocês utilizarem, fica mais fácil para a gente manter também essa base de dados. Então, essa é a página da biblioteca, e aqui vocês têm algumas fontes de informação da área, aqui sempre as novidades do que a gente está fazendo. Vocês também conseguem ver aqui, ó, ficha catalográfica, manuais e tutoriais. Aí, gente, tem tutorial de tudo, que tem um negócio que o bibliotecário gosta de fazer na vida, é um tutorial. Eu falhei miseravelmente como esse bibliotecário, mas pelo menos trabalho com outros 24 colegas que são maravilhosos nesse sentido, né? Que fazem os tutoriais aqui, né? A explicação de como vocês conseguem SSN, SBN, né? A gente tenta colocar o máximo de informações, mas isso não quer dizer que vocês não possam procurar pela gente, estamos sempre disponíveis. Esse aqui é o catálogo da biblioteca, o Sofia. Vocês também podem criar uma área para vocês. Esse aqui só espelha o que tem na nossa biblioteca, tá? Só o que está ali no nosso acervo. E aí não é só o acervo da Biblioteca Central, para quem não sei se todo mundo já conhece a Biblioteca Central, porque temos os novos alunos que talvez não tenham passado pela universidade ainda. Mas, assim, a gente tem esse catálogo, né, que aí reflete tudo que a gente tem de periódico, do que a gente tem de livro, peça de teatro, programa de teatro. Lembrando a vocês que nós temos um banco de peças teatrais, né, consideráveis, são mais de 3.000 peças que vocês podem utilizar, que começou timidamente para ajudar os alunos da graduação de interpretação, e hoje virou essa coisa enorme, junto com programas e partituras,
né? O Miguel trabalha só há singelos 39 anos com esse acervo, então vocês imaginem quanto tempo esse acervo tem, quanta criação tem dentro desse acervo, então tem muito material, tá? E solicitando. Como vocês são alunos necessitando de algum texto teatral, a gente tem como fazer o empréstimo, porque vai ficar como empréstimo da universidade como pesquisa científica. Esse é o portal de periódicos da Unirio, tá? É aquele que eu convido sempre vocês a olharem e a perceberem que, assim, o que é que a universidade produz, né? Por onde que a universidade está, quais são as revistas que a universidade tem. Então, esse é o portal de periódicos da Unirio. Esse é o Horus, né, que é o repositório institucional da universidade, é onde vão as teses e dissertações, e antes que vocês me perguntem, mas minha tese, mas minha dissertação, eu preciso que vocês liberem para que elas sejam publicadas e para que elas estejam aí, né? Então, depois de vocês fazerem as pesquisas, encaminhando com as devidas documentações, né, e liberando também para poder dar o acesso, vocês enviem para a gente, que a gente coloca no Horus. E lembrando aqui, não sei se já, todo mundo doutorado, mestrado, assim, que o PPGAC, eu já falei isso para a Vanessa mais de uma vez, o PPGAC é um programa que eu recebo pedido de material do Brasil inteiro, é um programa reconhecido, tanto recebo pedido de teses e dissertações, né, que às vezes não estão no Horus, de gente que está dentro do programa, como também de pessoas de fora. Então, é um programa reconhecido. Então, pensem na hora de depositarem as teses, né, que às vezes vocês pedem uns embargos muito grandes, que o trabalho de vocês é muito querido e muito conhecido, assim. É um programa que sempre alguém faz uma solicitação do material de vocês. Então, lembre-se que a produção acadêmica de vocês é muito relevante, tá certo? Fale, Vanessa e Juju. Posso? Não, Vai, Vanessa. Oi, Juliana. Você quer falar primeiro? Na verdade, é uma pergunta do Luiz Felipe que ele escreveu aqui, mas, bom, já que eu já comecei, eu vou perguntar, então. O Luiz Felipe está falando que ele tem um material de peças de teatro e de revistas e que ele gostaria de doar. Ele quer saber se é possível e quais são os caminhos para doações. Sim, tem. É só entrar em contato. Tem na página da nossa biblioteca justamente o link, tá? E aí tem que falar com... Aí começamos as hierarquias, né? Tem que falar com o setor de desenvolvimento de coleção para você direcionar e para a gente poder receber. Mas teatro de revista é sempre bem-vindo, porque é um material que a gente, às vezes, pena para encontrar. Nem foi necessariamente teatro de revista, mas foram peças de teatro e revistas. Gente, eu estou com algum problema com teatro de revista, vocês repararam. Mas eu acho que toda doação, não sei se toda doação é bem-vinda, mas acredito que vocês tenham interesse. Mas acho que vocês têm interesse, né, nessas doações. Sim. É só seguir lá o passo a passo, que a gente pede uma lista para poder avaliar e para poder receber. Tá. Posso, só aproveitando a deixa, então, que a Bárbara falou sobre isso, as nossas teses e dissertações, elas, a gente está também agora, tivemos há pouco uma conversa com a Bárbara também, para percebemos que faltam muitas teses e muitas dissertações nossas no repositório Horus, né? Que lá elas devem ser guardadas. Uma coisa é mandar a tese completa e a dissertação completa, a biblioteca tem que ter. Tá. Outra coisa é a publicação delas, né, no Horus. Se eu falar alguma bobagem, Bárbara, você me avisa. Não, é isso. Eu entendi. Não, e só porque assim, a gente, estou falando até com alguns egressos recentes do doutorado que embargaram completamente, porque a pessoa, claro, pensando numa possível publicação, embarga completamente a tese ou a dissertação, mas que a gente agora repense isso, se realmente é necessário embargar completamente, né? Porque isso é a produção da universidade pública, enfim, e geralmente os livros, eles são diferentes, as pessoas fazem uma revisão, enfim, podem acrescentar, podem tirar, tem que tirar boa parte das notas, que as editoras não publicam assim,
E se mesmo assim houver o embargo não quiser que fique disponível totalmente no Horus, mas que pelo menos disponibilize partes da tese, ou um primeiro capítulo, a introdução, para que pelo menos o público externo, interno da universidade também saiba pelo menos do que se trata aquilo, porque senão fica a tese, as pessoas já não vão muito à biblioteca, né? Como a gente até viu aqui. E ainda é tudo muito no remoto, né? Então, ficar a tese, você defender a tese e deixá-la guardada, e às vezes acaba demorando muito para ser publicada, é isso, a gente tem que pensar sobre isso, é só isso. Obrigada, Vanessa. E lembrem-se, volto a defender a bandeira e puxar o saco de vocês. A produção de vocês é muito relevante e muito procurada, então, né, seria sempre bom a gente ter esse material dentro das possibilidades, também das possibilidades de vocês escreverem os livros, que também aceitamos, bem felizes os livros de vocês, ficamos muito felizes. Esse é o portal de periódicos da CAPES, continuando aqui, né, que vocês podem acessar remotamente, né, ou seja, da casa de vocês. Temos treinamentos específicos para isso, para falar de como acessar, de como fazer pesquisa, mas aí qualquer dúvida também podem entrar em contato. Então, aqui eu trago também algumas fontes para baixar livro gratuitamente, que é o Cielo, Cielo Livros, e aí fica aqui também a bandeira para vocês utilizarem o Cielo, que é um portal gratuito, tá? E muito preocupado com a ciência aberta, com o movimento dessa liberação, né? Porque da gente ter acesso àquilo que se é produzido, àquilo que se é estudado. Então, o Cielo Livros, vocês podem baixar livros, né? E assim, sempre faço divulgação que utilizem o Cielo também, que é uma plataforma gratuita, com a intenção de que todos tenham acesso para fazer a sua pesquisa científica. Isso é muito importante, essa tomada de consciência, que depois da gente vem outras pessoas também para fazer a pesquisa, e às vezes a gente experimenta um tempo de mais acesso, de mais base de dados e de mais verbas na universidade para ter acesso a determinados materiais. Depois a gente passa por outro momento que não está tão assim positivo, então assim que se defenda também a ciência aberta. O Diretório de Livros Abertos, tá? A Biblioteca da Clássico, que é de Ciências Sociais, mas que também traz material de muitas áreas, né? Então, assim, é um dos lugares onde vocês podem baixar livro gratuitamente, e a Biblioteca Aberta, que é a Open Library. Temos aqui os bancos de teses e dissertações, que é a BDTD, que eu falei para vocês, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tá? Meu Deus, essa biblioteca, ela é muito boa também para que vocês reconheçam os temas de vocês, reparem os pares. Quando vocês fazem pesquisa, vocês veem quantas a universidade produziu, tantos dessas teses, assim, vocês conseguem saber quais as universidades, quem está pesquisando, quem foi banca, olhar a referência bibliográfica também para vocês poderem fazer as suas próprias referências, né? A Open Gray, a OATD, todas essas. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar isso por e-mail para não ficar aqui falando, né? Para vocês terem as referências, né? E as bases de dados multidisciplinares para começar a pesquisa. Multidisciplinar é que tem diversos assuntos, tá, gente? A JSTOR, que eu já fiz a propaganda aqui, a JSTOR não me dá nada com isso, fiquem tranquilos, né? A Cielo, que, como eu já falei para vocês, também para vocês utilizarem. A Web of Science, que também é multidisciplinar, de texto completo. Texto completo, quando eu digo, é que vocês podem baixar o texto, tá? Então, vocês conseguem ter o texto para vocês. E a Scopus, que é multidisciplinar de texto completo. Para a área de artes, eu sempre indico a JSTOR, que é a multidisciplinar mais simples, tá? E mais simples, mais rápida de vocês encontrarem o material, e costuma ter muita coisa na área de artes cênicas, bacana para poder... Artes cênicas, dança, música, ela responde muito bem a essas demandas. Tem essas aqui... Oi. Tem uma pergunta aqui da Beatriz Magno, uma dúvida sobre a JSTOR. A gente tem o acesso via periódicos CAPES? Ela diz que fez o login com a conta da Unirio e já vai ter o acesso a essa assinatura específica da Unirio? Como é que funciona? Pelo portal CAPES, você só vai conseguir acessar o que o CAPES te dá o acesso.
quando você entra pela assinatura da Unirio, que está explicadinho em base de dados na página da biblioteca, aí você tem acesso a tudo que a Unirio paga de assinatura. Tem diferença quando a gente entra pelo CAPES e quando a gente entra pela assinatura da universidade. Está na página da biblioteca, base de dados, você clica em JSTOR e tem aí também um tutorial de como você acessa. E a JSTOR é maravilhosa, uma vez que você acessou, diferente do portal, você consegue continuar com ela ali na sua barra de ferramentas, acessando sempre pela universidade. Aí você vai ver acesso pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que aí pega tudo que a gente assina, que é toda a coleção de periódicos, tá? Tem a Music também, mas essa está dentro do portal CAPES, que é muito voltada para arte, educação e música, a MLA, que é de linguística, literatura e folclore, e a RLM, que também é mais voltada para a música, mas que também tem a sua parte da relação da música com o teatro. E essas são as da música, vocês veem a quantidade de bases de dados que existe para a música, né? Muito voltada para o ensino de música, porque isso também é legal quando a gente vai conversar com vocês na pesquisa para o levantamento, né, e para a revisão de literatura, para vocês entenderem que o teatro, como campo de conhecimento, as artes cênicas, ele teve que ir para muitos lugares, né? As pessoas trabalhavam com educação, que são professoras de teatro, precisam publicar muita coisa na área de educação, e aí, às vezes, você está numa base de teatro procurando alguma coisa de ensino em teatro, e não está ali, está na de educação também, essa conversa que a gente vai mostrando os outros lugares, né? Então, se vê muita coisa de teatro na história, se vê coisa muito de teatro nas ciências sociais, nas artes ciências. Então, assim, essa conversa é bacana porque a gente vai trazendo performance, às vezes você encontra muito na museologia documentada, porque se aconteciam muitas performances em museus. Então, essa conversa vai mostrando para vocês quais são as possibilidades de caminho para vocês encontrarem o material. A música ela já é mais dentro dela, né? E aí tem essa quantidade de base de dados só para a música. São as referências dos levantamentos que eu fiz, né? Aqui tem alguns canais de comunicação, tá bom? Que é o e-mail da Biblioteca de Arte, que é o Bibliarte, que é o e-mail que eu respondo. A Fonoteca também, que é o e-mail que eu e Miguel, e a gente é mais voltado para as peças de teatro, para as peças de teatro, partituras e programas de teatro. E aqui os dois Instagrams, né? Que é o Instagram da Biblioteca de Arte da Unirio, que eu falei para vocês, que a gente faz essa revitalização e essa preservação da memória da arte através dos nossos acervos, que a nossa universidade ela vem do serviço, o acervo dela vem do Serviço Nacional do Teatro, então é uma biblioteca também com uma história muito grande, né? A parte da música ela vai vir toda da Escola do Canto Orfeônico, né, até virar o Instituto Villa-Lobos, então a gente tem uma memória da arte bem grande aí, e o Instagram da Biblioteca da Unirio, que é onde a gente faz essa parte mais de treinamentos, de explicar sobre a rotina da biblioteca. E eu estou aí, gente, falei pra caramba, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, estou aí, fique à vontade. Muito obrigada também pela oportunidade outra vez. Bárbara, a gente que agradece, foi maravilhoso. Eu encaminhei aqui todos os contatos de Instagram, do WhatsApp, né? Provavelmente vão te procurar. Eu indico a todos os professores, né, levarem os seus orientandos até a Bárbara. Cadê ela? Ela sumiu? E a Beth Rabete está querendo trazer uma fala, super bem-vinda, claro. Beth? Tem muitas pessoas aqui te assistindo, Bárbara, não é só estudante. Gente, agora eu estou vendo, meu Deus. Eu gosto que, assim, eu vou lendo o nome de vocês, professores, e falo, gente, olha um livro ali, olha outro artigo ali. Oi, Beth. Bem-vinda, Beth Rabete. Um brevíssimo comentário. Queria iniciar e terminar agradecendo a fala da Bárbara, extremamente importante para todos nós. Creio que, de modo especial, se eu posso dizer assim, para os nossos alunos de mestrado, doutorado, e de graduação, se houver algum aqui presente, mas também muito, muito, muito importante
para os professores, acredito poder dizer dessa forma. Para mim foi bastante importante, embora eu estivesse passando por uma manhã bastante tumultuada, eu avisei a Vanessa que eu precisaria sair algumas vezes, nada de grave, mas um pouco netinho ao lado, comida no fogo, me perdoe, espero não ter atrapalhado aí. Mas para dizer, eu não poderia deixar de agradecer você também por tanta ajuda que já deu aos trabalhos que eu desenvolvo. Eu gostaria de referir particularmente a um trabalho junto ao banco de peças, até porque, falando nisso, falo também do nosso banco de peças, que me parece, muitas vezes, um pouco não reconhecido como um lugar, se eu posso falar dessa maneira, como um lugar onde encontrar peças, enfim, para questões importantes com as quais nos defrontamos na nossa pesquisa. Não estou privilegiando, estou apenas querendo ressaltar o lugar do nosso velho banco de peças. No caso, eu utilizei algumas vezes, refiro apenas agora para um trabalho que foi uma palestra no exterior inicialmente, depois traduzido para publicar, né, dentro de um dossiê sobre as peças traduzidas no Brasil de Pirandello. Porque os levantamentos com os quais me defrontei, e fiz uma parte do artigo comentando isso, sobre as peças traduzidas de Pirandello no Brasil, que era o foco da pesquisa, quando referiam os acervos onde se encontravam essas peças, nunca, na minha pesquisa, incluía o banco de peças da Unirio. Não incluíam. E achei ali, não muitas, mas raras traduções de banco de peças. Sobre a questão específica da tradução, é uma outra etapa do trabalho, mas o nosso banco de peças é muito valioso como lugar, não só de encontrar peças que foram montadas, eu acho que ele será objeto, em algum momento, de pesquisa. Ele será, em algum momento, objeto de pesquisa sobre as montagens realizadas, porque, geralmente, né, preferencialmente, você terá mais dados que eu, falo assim como usuária, desde aluna do banco de peças, ele foi muito originado pelos exercícios de montagens de peças. Então, isso dá um matiz particular ao banco e permite também uma pesquisa, eu acho, interessante. Mas também acerca desses levantamentos que são feitos em torno de assuntos variados nas nossas pesquisas, históricas ou não, mas quero acreditar, né, e eu estou aqui, né, esse lugar da historiadora não cala nunca, é impossível, né, minha formação, mas acho que não só, mas especialmente no âmbito do estudo histórico, historiográfico, esses levantamentos muitas vezes não são suficientemente cuidadosos, no sentido de dizer quais são essas fontes e onde elas estão. Enfim, me defrontei com esses levantamentos importantíssimos de toda forma, mas acho que o lugar do nosso banco de peças mereceria um pouquinho mais de lembrança de nossa parte, de atenção de nossa parte. E quero te agradecer, né? Eu estou aproveitando a oportunidade para falar do banco de peças, né, com que me defrontei, e com o seu trabalho precioso ao me ajudar, junto a outros colegas, ao me ajudar nesse levantamento, que está lá referido, lá no artigo, isso tudo está agradecido, mas eu queria falar aqui agora, pessoalmente. Desculpe se eu tomei muito tempo, mas acho que, assim, agradecer a Bárbara, falar do trabalho seu, sempre tão generoso e gentil com os nossos pedidos, e lembrar do banco de peças e o lugar que ele pode ter, independentemente de qualquer Pirandello, né, para as nossas pesquisas e para os nossos chamados levantamentos, era uma oportunidade que eu queria aproveitar. Me desculpem aí. Obrigada, Bárbara, novamente. Obrigada, viu? Será chamada muitas vezes ainda, eu espero. Obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigada mesmo. O banco de peças é um xodó. Ele é um xodó, né? Não sei se você... Provavelmente todos vocês conhecem o Miguel, que trabalha comigo, ele é assistente administrativo. Miguel está há 39 anos na frente desse banco de peças, né? Então, você tem uma relação afetiva do servidor com o espaço também. E a gente tem os programas de teatro, né, que a gente vai tentando relacionar as peças, e como você falou, professora Beth, dentro das peças também a gente encontra muitas coisas, assim, como é bonito, né? A gente veio sinalizando, mas aí a pandemia deu uma brecada na gente, que é o processo muito bonito de encontrar as peças e as marcações de quem estava utilizando aquilo, né? De quem estava estudando, de quem estava fazendo a cenografia.
elas contêm muitos dados indicadores de hipóteses, pelo menos, de como teria sido aquela performance do passado, aquela encenação. Exatamente, muitas Miguel, pessoas que entregaram. Desculpe, viu? Estenda ao Miguel, querido Miguel, o meu agradecimento. Desculpe. Pode deixar. Tá? Façam pesquisas também, gente, sobre o banco de peças. Eu fico muito feliz. Eu não consigo fazer tudo, mas eu gosto de proporcionar a todos eles dali, tanto os programas de teatro quanto as peças, assim. Mas eu acho assim, o nosso banco de peças, como a professora falou, nem é tão reconhecido. Ele é bem antigo, porque ele vai vir de serviço, um pedaço dele vem do Serviço Nacional do Teatro, ele vem idealizado assim. E ele vem e vai só crescendo, né? A gente vai trazendo as novas peças, ele vai só crescendo, só crescendo. E é como eu volto a dizer, uma relação de afeto de alguém que está há 39 anos à frente dele levando. Então, não é brincadeira, né? Há 39 anos, o Miguel abraça aquelas peças todas, né? E é muito, muito, muito gratificante. A Tânia Brandão comentou aqui. A historiografia do teatro. Se me chegar algum dia, enquanto aqui estiver, na Unirio também, algum orientando com vontade de pesquisar, de ter como objeto de pesquisa o banco de... Desculpe, sem objeto, claro, sem objeto configurado, né? E me permitir alguma sugestão, eu vou sugerir, deixo aqui publicamente avisado, que não quer dizer exclusividade de modo algum, acho que quanto mais gente se debruçar sobre esse banco, melhor, vou sugerir como objeto de pesquisa, na linha História e Historiografia do Teatro das Artes, o histórico e etc., do Banco de Peças da Unirio. Se lá chegarmos todos, e haveremos de chegar. Sim. Chegaremos, Beth. Maravilha, que bom esse diálogo, né? A gente vê como que já tem... A Tânia está aqui colocando que também está pesquisando no Banco de Peças agora, é um sucesso. Né? A Vanessa também está aqui com a mão levantada. Fala, Vanessa. Hoje eu estou mais animada, eu estou só como espectadora. Está mais relaxada. Estou mais relaxada. Você tá encantada. Você está sob a encantaria dos afetos, né? Porque a Bárbara é isso, ela fala com muito afeto sobre o trabalho dela. Isso. Não, só para dizer também, eu também descobri uma peça, queria trabalhar com uma peça do Strinder, que não está publicada, mas está lá no nosso banco de peças, que foi Estrada para Damasco, incrível. Então, você acha realmente preciosidades no banco de peças, né? Que não foram publicadas em livro. Agora, Bárbara, uma pergunta. Não, e outra curiosidade, o Miguel, um dia eu fui lá e eu perguntando sobre uma peça, ele, número 146. Eu, hã? Ele, não, essa peça é a peça número 146. Eu, ok. Tipo... Mas, enfim, só para você ver como a pessoa, né, é dedicada a esse... Quando eu entrei na biblioteca como servidora, porque eu sou ex-aluna da Unirio, né? Quando eu entrei como servidora, eu olhava ele fazendo isso, eu falava, ai, credo, não vou ficar assim. Até o dia que alguém pediu acho que foi um Brecht, aí eu falei, não, a versão que ele quer é 1092, o Miguel não é 1095, não. Eu falei... Aí eu fiquei preocupada, tive que levar para análise. Falei, olha, danou-se, virei o acervo. Agora, Bárbara, só uma pergunta. Eu queria saber, com relação ao repositório Horus, se ele já ou pretende ser, porque o repositório Horus é onde a gente, né, deposita as teses e dissertações. Mas, no futuro... ou isso já deveria estar acontecendo, ele seria também um espaço onde os professores deveriam também encaminhar seus artigos, relatórios. Isso já deveria acontecer ou é algo que está sendo preparado? É isso que eu me pergunto. Isso é algo que está sendo preparado para colocar também para frente, porque também existem outras demandas, por exemplo, no mestrado em ensino profissional de música, eles entregam uma música, né? E isso precisa estar depositado em algum lugar. Ou entregam uma música, um arranjo, leviana a minha fala, assim, mas entregam um produto, né? Que eles chamam de produto. E isso a gente não tem ainda como depositar. E a ideia também é que vocês tenham autonomia dentro do Horus para que, depois de um treinamento, você possa ir lá e colocar o seu artigo,
né, para espelhar realmente a produção acadêmica. Isso é uma coisa que está andando, né? Mas a biblioteca e a direção e a parte técnica da universidade, a DETIC, eu esqueci o sigla, fiquei aqui erro. Estão chegando a um acordo, né? Porque a gente precisa das tecnologias para isso também, para aumentar o acesso e a capacidade do repositório para chegar nesse lugar que é o repositório institucional, né? Que esse é o objetivo do repositório institucional. Está caminhando para isso sim, Vanessa. Quem está agora à frente é a Isabel, que era bibliotecária do CLA antes de mim, né? Então, a Isabel leva as coisas com bastante coragem, né? Pega essas empreitadas com bastante coragem, Isabel. Veio Ai, antes que bom. Porque seria o é nosso esse lugar mesmo que ela quer academia. chegar. Porque seria o nosso, porque agora existe esse academia.edu, né? Mas a gente ter o nosso próprio repositório com os nossos artigos, as nossas produções, seria também importante, né? Obrigada. Isso. Obrigada a vocês. Bárbara, desculpa se me escapou. Só mais uma coisinha, Juliana, bem perto. Você falou sobre o academia.edu? Bárbara, você chegou a comentar o academia.edu? Eu tenho várias cismas com isso aí. Não fui eu, não. Foi Vanessa que falou do academia.edu. Eu não citei, não. Eu acabei de citar, não. Porque Por que você não citou? Até queria escutar um pouco sobre a academia.edu. Como é que ela funciona? Como é que para mim é meio estranho, tem muita dúvida também. Porque eu procuro priorizar as fontes que a gente tem dentro da universidade, entendeu? Para que a pessoa utilize aquilo que está dentro da universidade. Por isso que eu não referenciei academia.edu. Né? Eu gosto de valorar o que está dentro ali do que a gente conhece de respaldo acadêmico. Né? Então, procuro trazer sempre as bases e as fontes que eu costumo trabalhar que estão mais dentro. E, assim, academia.edu eu conheço assim, de longe, mas não me debruço sobre ela, não. Assim, não utilizo. Posso pesquisar e tal e trazer uma coisa mais elaborada, mas eu procuro utilizar o que a gente já tem de plataforma mesmo de reconhecimento. O Lattes, o CAPES, a página da biblioteca, evoluir como repositório institucional, que é o que a gente está correndo atrás, para poder chegar nesse lugar onde os professores da universidade depositam a sua produção acadêmica ali e também ficam seguros de lá na frente poder buscar e estar lá. O que? Tipo, comprovar, depositar, ou pedir até para o orientando utilizar e estar ali no da universidade. Foi por isso. Maravilha, Bárbara. Olha, se não tiverem mais perguntas, a gente agradece, né, a possibilidade desse diálogo, desse encontro, e que ele seja o início, né, de uma semente aí, que a gente busque mais esses diálogos, que a gente aproveite mais, né, essa biblioteca. A gente está vendo que mesmo em tempos de pandemia, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, a biblioteca está aí super funcionando. Então, assim como nossas pesquisas também não pararam, assim como a vida, né? A vida está aí e a gente precisa buscar esses encantos, né? Sempre. Então, assim, agradecer muito, Bárbara, você se disponibilizar de estar aqui com a gente. Você está sempre disponível, na verdade. Né, agradecer muito, muitas pessoas aqui agradeceram a oportunidade. Eu acho que para nós, professores, assim, a gente mais do que nunca é a gente facilitar esses diálogos, né? Que muitas vezes me parece quem está chegando e quem está na graduação tem dificuldade da escrita, tem dificuldade da pesquisa. Então, eu desde o início senti que esse diálogo aqui com você seria muito frutífero. Então, assim, agradeço de novo a Vanessa, né, nossa coordenadora também super generosa, que sempre permite esses atravessamentos, e dizer que todos os contatos da Bárbara foram encaminhados aqui no chat, e que provavelmente vamos tecer muito juntos, juntas, né? E é isso, eu acho que, não sei se alguém mais quer trazer algum fechamento, né? Mas só agradecer. Muito obrigada. Juliana, obrigada. Hoje eu estou de espectadora, mas aí também quero agradecer também, Bárbara, em nome da coordenação. Né? Fiquei muito contente também de ter as colegas e colegas
bem, está tudo no feminino, né? Colegas e colegas também aqui presente, muito bom. E é isso, que bom que finalmente a gente pôde fazer esse evento com a Bárbara. Agradeço muito a Juliana, que também foi a Juliana. Eu já tenho também uma conversa com a Bárbara há muito tempo, mas estava nessa de colocar essa fala na pesquisa de metodologia, mas que bom que a Juliana retomou para a gente fazer essa fala mesmo para todo mundo. Não, só estamos aqui nos agradecimentos, viu, Bárbara? E eu acho que a gente pode pensar em como que a gente pode realmente incluir, né, de maneira mais efetiva e afetiva, né, dentro do currículo, não só da pós, mas da graduação também, muito importante, né? Quem faz o TCC fica bem confuso nessa hora, então poder ela fazer, nem seja para os formandos, né, para quem está nesse processo de TCC, um encontro por semestre, acho que vai ser perfeito. Se vocês aqui estiverem dando aula para graduação, em maio, em junho, eu vou fazer um treinamento, eu divulgo, né, mando para vocês por e-mail, que é justamente para essa parte técnica que assusta, né, a BNT. Mas é também um humor de rir, a pessoa fica o tempo todo na interpretação, aí faz ali o personagem, e de repente alguém diz, não, agora você senta, escreve aí, toma as normas e seja feliz. Coitada da pessoa, né? Essa aula da BNT também é ótima, também acho que é importante, Vanessa, ter essa da BNT. Eu acho que a Evelyn quer falar, a Evelyn quer falar, sim. Fiquei em dúvida. Se Evelyn, a gente não te escuta, o microfone está desligado. Abre o microfone. Sim, primeiro eu queria parabenizar enormemente a Bárbara, com quem tenho tido uma relação maravilhosa, me ajuda a publicar no exterior, pesquisa os que eu não consigo entrar, porque eu não domino tanto essas T e Cs, como você fala aí, que tem que mexer lá no site, que tem que acontecer, e a Bárbara tem me ajudado demais. Eu já falei aqui no chat que o banco de dados também tem sido fantástico para todos os nossos trabalhos, principalmente quando a gente procurou as peças do Wilson Saião, que não estavam publicadas e que já publicamos, já fizemos vários artigos com os meus alunos orientandos, mas eu queria dar um depoimento aqui como professora da graduação, que fui no seminário de pesquisa em vários anos. Eu acho que uma aula da Bárbara como essa, no seminário de pesquisa, eu acho que ajuda demais o professor, porque você sintetizou com tudo aquilo que a gente passa um semestre falando, você falou tudo em uma hora e meia. Então, eu acho que isso daí seria fantástico se a gente pudesse pedir aos professores que ministram o seminário de pesquisa para introduzir, porque é antes de começar o TCC, é um período antes, então é muito rico, e você sintetizou de uma maneira fantástica. Obrigada por todos os que organizaram isso e pela Bárbara de novo. Obrigada a você. A professora Tânia Brandão escreveu aqui sobre o Pernambuco está dançando no céu. Eu quase caí da cadeira aqui, porque agora vai um depoimento, né? Eu tenho uma paixão quase que absurda pelo Pernambuco, né? Acho ele divino, maravilhoso, mas, enfim, seguimos a vida disfarçando que não vou dar tanta peixe para ele e tal, que não sei o quê. E fiz amizades na universidade com a professora Elizabeth Mendonça, que é responsável pelo Núcleo de Gestão de Patrimônio. E aí fiquei perturbando, juro, professora Tânia, assim, a Elizabeth, uns 2 anos. Elizabeth, olha esses bichinhos aqui do Pernambuco, você não quer documentar, não? Utiliza com seus alunos, você faz documentação. E enchi o saco dela, até uma hora que a Elizabeth, coitada, resolveu desistir, passou a dar aula lá na biblioteca e fez um trabalho lindo de fotografia e identificação daqueles objetos que eram do professor Pernambuco, que ficam na Biblioteca Central. E aí, bem, acabou, veio a pandemia, né? E eu falei, gente, eu queria fazer uma exposição para falar disso, desses objetos dele, né? E aí fiquei quieta e tive a oportunidade. Agora, em outubro, sai uma exposição online, né, através da cultura, com os objetos, falando sobre os acervos de professor que tem ali no GEP, né? E aí vai sair o do Pernambuco. Aí a professora Tânia escreveu isso, eu falei, bem, Pernambuco realmente está ok comigo, eu estou ok com ele, está fechado,
Nossa admiração está ok entre os dois, estamos bem os dois. Que bom, obrigada, professora, obrigada. E aí convido vocês também, porque dentro da biblioteca ainda existe esse tipo de acervo que pode ser trabalhado e que é a história do teatro, né? Os documentos, os objetos do Pernambuco vão falar muito de uma determinada época de cenografia, né? E até o empenho dele para criar a biblioteca de CLA, que chama Biblioteca Pernambuco de Oliveira, esse é o nome dela, fala muito da relação da nossa universidade com a pesquisa nas artes cênicas, né? Em geral. É isso. Obrigada, hein, professora? Bárbara, eu te fiz uma pergunta Não. aí no privado, para eu poder ver sobre a questão do acesso ao PowerPoint. Não Vocês viu, querem não, tanto esse PowerPoint, gente? Tá bom, é. vou colaborar. Tá bom, tudo bem. É porque eu comentei, Bárbara, ainda tinham poucas pessoas na sala, que você chegou a compartilhar, e nada disso invalida esses outros encontros que vão acontecer às aulas. Pelo contrário, é porque é tanta informação maravilhosa e a gente não consegue, num encontro, dar conta de anotar tudo, né? Então, eu sinto que Aí, se você quiser tirar alguma coisa ou outra, mas principalmente os que têm os links, que dão acesso, eu acho que é bem importante. Se você puder compartilhar, a gente compartilha com os professores e com os estudantes. Tá. Sem problema, não. Tá. Eu compartilho já viu que gostamos muito, né? Tá, que bom. Fico feliz, gente. Para mim é muito legal também ter esse reconhecimento de trabalho, né? De estar ali envolvido. O trabalho da biblioteca, às vezes, é tão silencioso e a gente precisa fazer tanto esforço. E ter uma mesa aqui com um monte de gente, né, disponível para falar, e principalmente do envolvimento dos professores, que também são os caminhos que a gente tem para poder levar para a sala de aula e para estar em contato mais com os alunos. Isso é muito importante. E é o tripé da universidade, né? O discente, o docente e o técnico. Aqui, todo mundo junto para poder construir a universidade e a pesquisa. Que é isso, né, gente? Vamos manter a nossa universidade de pé, porque a universidade pública vem sendo muito atacada. Vamos mantê-la de pé da melhor forma que sabemos fazer, que é com pesquisa e produção de conhecimento. Perfeito, Bárbara. A gente agradece sua presença. Espero que as pessoas estejam aí encantadas para pesquisar, né? Para dar continuidade às suas pesquisas. E o acesso está aí, aberto, livre, né? Isso. Então, acho que é isso. Assim a gente encerra, né, Vanessa, essa semana de abertura. Semana que vem recomeça mais um semestre, né? Primeiro semestre de 2021.1.